Glória a Deus. Muito bom dia a todos aqueles que estão ouvindo este áudio. Nessa manhã, quero trazer uma palavra para o seu coração, que está em Mateus, capítulo 3, do versículo 1 em diante. A Bíblia diz em Mateus, no versículo 3, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor e direitem as suas veredas. Glória a Deus. A Bíblia diz que João apareceu no deserto da Judéia, pregando o evangelho do reino. João Batista era filho de um sacerdote, e aquele homem decidiu não seguir a mesma linhagem de seu pai, mas foi para o deserto buscar a presença de Deus. Você pode pensar que os sacerdotes também buscavam. Os sacerdotes eram administradores da palavra de Deus. Mas no tempo de João Batista, haviam muitos sacerdotes. E Deus tinha determinado apenas um sacerdote em cada tempo. O sacerdócio só era trocado depois que o sacerdote morria. E se existia vários sacerdotes, era porque o templo já estava corrompido. Era porque o templo já estava corrompido. E João Batista foi para o deserto anunciar o reino de Deus. Nessa manhã, quem sabe você não estava esperando por essa palavra hoje. Quem sabe você está passando por um deserto na sua vida. Mas a palavra de Deus diz que naquele deserto João Batista apareceu. Quando a Bíblia diz que naqueles dias apareceu João Batista no deserto, naqueles dias o povo romano estava controlando todos os judeus, e eles estavam pagando impostos muito altos, e eles esperavam o Messias voltar, aparecer. Mas quem apareceu primeiro foi João Batista no deserto, anunciando a mensagem do reino de Deus e dizendo: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Assim como naquele dia havia
havia um homem anunciando o reino de Deus, que o Messias viria. Hoje no deserto da incredulidade, no deserto aonde ninguém crê, eu quero te dizer que o Messias virá também. Jesus virá e arrebatará a sua igreja. E naqueles dias, João Batista apareceu anunciando o Evangelho, dizendo: arrependam-se. Arrepender significa mudança de mentalidade. Quando você percebe que a vida que você está levando você para o fundo do poço. Quando você percebe que tudo aquilo que você acha que é paz está te trazendo tristeza. Quando você percebe que um dia você precisará de Jesus e que essa vida é passageira e que nada deste mundo pode trazer a felicidade, aí o arrependimento começa a cair no seu coração. E João Batista apareceu naqueles dias dizendo: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Preparem o caminho do Senhor. Quando você começa a se arrepender, o caminho de Deus começa a aparecer na sua vida. E aquilo que você acha que é normal, já não é mais. Quando você começa a se arrepender, o caminho do Senhor começa a aparecer na sua vida. E era por isso que João Batista estava pregando: arrependam-se e creiam. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Jesus estava chegando. Jesus estava anunciando. Jesus ia aparecer. E João Batista anunciava a palavra de Deus, porque Jesus estava prestes a aparecer. E hoje nesse deserto, Jesus pode aparecer na sua vida também. No meio dos teus problemas, Jesus pode aparecer também. A Bíblia diz: arrependam-se. Mude a sua forma de pensar. Não pense apenas que você tem poder por você mesmo, mas arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 22, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Mas eu quero te dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados. Se você crê em Jesus Cristo, tudo aquilo que aconteceu na sua vida, tudo aquilo que aconteceu no seu passado, você pode ter a certeza que Jesus morreu para te dar a vida eterna. Se você crê em Jesus, Jesus paga o seu pecado. Mas se você não crê em Jesus, você vai pagar o pecado. Por que digo que você pagará? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Deus é um Deus justo.
E ele diz que aquele que pecar, esse morrerá. E ele diz que o salário do pecado é a morte. Mas Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Se o salário do pecado é a morte, Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas a Bíblia também diz, em Hebreus capítulo 10, versículo 9, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo. A questão não é Jesus morrer pelos nossos pecados, porque Ele já morreu. A questão é se eu aceito esse Jesus que morreu pelos nossos pecados. Porque a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz que Deus deu Jesus. Se Ele deu em nossas mãos, precisamos apresentar a Deus como um cordeiro imaculado, como uma oferta de sacrifício pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que não há um justo sequer nessa terra. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Se a Bíblia diz que todos pecaram, significa que nós merecemos a morte, porque nós pecamos contra Deus. E o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz que Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. A Bíblia diz que está ordenado o homem morrer apenas uma vez, e depois disso segue-se o juízo. Se você acredita em Deus ou não, se você acredita em vida após a morte ou não, não sei. Mas a Bíblia diz que todos os homens estão ordenados a morrer apenas uma vez. E depois disso, segue-se o juízo. Depois disso, estaremos face a face com Deus. E o que você dirá quando estiver face a face com Ele? Uma coisa é certa nesta vida, que todos nós um dia iremos morrer. Daqui a 70, 80 anos, já se passou a nossa vida. E nós vamos precisar daquele que ressuscita aquele que morreu em Cristo. Lembrem de alguém que você gostava. Lembre de algum animal, alguma coisa que morreu. O que nós podemos fazer por eles? O que nós podemos fazer por aquele parente que nós amava? Não podemos fazer mais nada, porque ele já morreu. Mas se você crê em Jesus, você pode ressuscitar. Deus irá te ressuscitar. Jesus irá te ressuscitar naquele dia. A Bíblia diz, já passou da morte para a vida. Você pode pensar que não peca, como muitos assassinos ou ladrões. Mas a Bíblia diz que não há um justo sequer. A Bíblia diz que não há ninguém que não peque. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E em 1 João diz que todos nós precisamos do advogado, Jesus Cristo. E em 1 João também diz que aquele que diz que não é um mentiroso, que não peca, é um mentiroso. Faz dele um mentiroso. Porque se Jesus morreu pelos nossos pecados, e eu digo
que eu não tenho. É como se eu estivesse enfrentando Deus e dizendo, eu não peco não. Mas a Bíblia diz que todos nós pecamos. Todos nós erramos. Todos nós falhamos. De Adão para cá, todos nós erramos. Mas Jesus morreu pelos nossos pecados, para que você tenha vida eterna. Para que não somente você acredita que Ele existe, ou que Ele morreu pelos nossos pecados, mas para que você também creia e se entregue a Ele. Porque uma coisa é você acreditar que alguém pode fazer alguma coisa. Uma coisa é você acreditar que um médico pode fazer uma cirurgia no seu coração. Mas outra coisa é você se deitar na mesa de cirurgia para que ele faça a cirurgia em você. Uma coisa é eu dizer que eu acredito em Jesus desde quando eu nasci. Mas outra coisa é eu fazer de Jesus o meu Senhor, aonde Ele é quem toma as decisões, aonde é Ele quem vai fazer aquilo que eu não posso fazer. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 21, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Você pode até nunca ter ouvido isso, mas a Bíblia diz e afirma que até mesmo uma mentira, Deus, Ele prestará contas, porque não há diferença de pecado para Deus. Desde uma pequena mentira ao assassinato. Jesus disse que se tu olhar com o teu olhar de cobiça para qualquer pessoa, Jesus disse que já adulterou em seu coração. E os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Em 1 João diz que aquele que odeia o seu irmão, que sente raiva, é como se fosse um assassino. E os assassinos não herdarão o reino dos céus. A gente pode perceber o quanto Deus é santo e o quanto Ele não deixa passar nada. E a Bíblia diz que está ordenado o homem morrer apenas uma vez e depois disso segue-se o juízo. É como se você comprasse uma passagem de um barco para viajar. Você decidindo ou não, esse barco vai sair. E você precisa tomar essa decisão. E essa decisão é enquanto nós estamos aqui. Porque as decisões que nós tomamos aqui, elas são eternas. Seja para o bem ou seja para o mal. Você reconhecendo a Ele ou não. Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas Jesus não quer fazer isso. Jesus não quer colocar ninguém, lançar ninguém para longe dele. Mas Ele enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. E essa é a graça de Deus sobre nossas vidas. Que Ele morreu pelos nossos pecados.
Em Gálatas capítulo 5, versículo 19, a Bíblia diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já vos preveni, os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Pode ser muito interessante ouvir isso, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas eu quero te dizer que um dia, todos nós estaremos frente a frente com o Senhor. E Jesus estará lá naquele dia. A Bíblia diz que Ele separará os bodes das ovelhas, como um pastor aparta. Mas Ele enviou Jesus para morrer pelos seus pecados. Ele enviou Jesus Cristo naquela cruz para te dar a vida eterna. Você precisa apenas acreditar. Você precisa apenas crer. Você precisa aceitar a Jesus. Eu poderia te dizer para ter empatia com a sua mentalidade, com a sua religião, e dizer: não é necessário isso. Mas eu quero te dizer que a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor e com teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo. Ninguém pode dizer isso para você, somente Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eu poderia dizer outra coisa, mas somente Jesus tem o poder de salvar a sua vida. Somente Jesus tem o poder de salvar a sua vida. Jesus disse que aquele que perder a sua vida por amor a mim, salvá-la. Mas aquele que não querer perdê-la, aquele que salvar a sua vida, porque quando trabalhamos, quando queremos fazer qualquer coisa, é porque queremos salvar as nossas vidas. Mas quando passamos do ponto em que esquecemos de nosso Deus, aí nós já estamos perdendo a nossa vida. Em 1 Coríntios, capítulo 6, ele diz: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Você que está me ouvindo nessa manhã, não era necessário Paulo dizer que nós não herdaremos o reino dos céus se nós não fôssemos filhos de Deus. Porque não é necessário alguém que não é meu parente dizer para mim que eu não sou herdeiro dele, porque eu sei que pela própria lei eu não sou. Mas se o apóstolo Paulo diz que se nós cometemos qualquer dessas coisas, nós não herdaremos o reino dos céus, é porque Jesus morreu pelos nossos pecados e nos fez filhos de Deus. A Bíblia diz, em Marcos capítulo 16, do verso 15,
Ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Mas quando ele diz em João capítulo 1, do versículo 12, ele diz: a todos aqueles que o receberam, deram-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Todos aqueles que recebem a Jesus Cristo como seu Salvador, Deus dá-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus pela adoção que há em Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Agora a decisão está na nossa mão. Porque no Antigo Testamento, Deus determinou que aquele homem que pecasse, ele precisaria de um carneiro sem mancha, sem defeito, e levasse ao sumo sacerdote. E o sacerdote observava aquele animal para ver se ele tinha algum defeito. E ele mandava o homem tirar a vida daquele animal e cortava o pescoço daquele animal. O próprio pecador cortava o pescoço daquele animal. E o sacerdote oferecia aquele animal sobre o altar pelo pecado daquele homem. E foi isso que aconteceu. Foram os nossos pecados que crucificaram a Jesus. Não foram somente Pilatos e os judeus, mas foram os nossos pecados. E a Bíblia diz, em Isaías capítulo 59, que o que faz separação entre Deus e os homens são os nossos pecados. É o que faz separação entre Deus e os homens são os nossos pecados. E se nós morrermos sem reconhecer Jesus como nosso Salvador, nós estaremos para sempre separados de Deus. E você pode dizer: eu sou uma pessoa boa, eu nunca errei, nunca falhei, eu não sou assassino, nem ladrão, nem adúltero, nem nada. Mas Deus somente aceita o sacrifício de Jesus. Ele é a nossa propiciação. E propiciação significa uma oferta a Deus. Todas as nossas ofertas a Deus podem ser as melhores possíveis, mas sem Jesus, Isaías diz que as nossas melhores atos de justiça são como trapos de imundícia. Trapos de imundícia é um pano cheio de sangue podre. E é isso que Deus vê sem Jesus Cristo. Eu não estou dizendo para você mudar de roupa e nem de igreja. Eu estou dizendo que todos nós necessitamos de Jesus. E se nós não reconhecemos Jesus como nosso Salvador, de maneira nenhuma podemos ser salvos. Somente Jesus pode te salvar. Somente Jesus pode te dar a vida eterna. No tempo de Jesus, havia muitas religiões. Havia os gregos, havia Zeus, havia Mercúrio, havia muitos deuses atenienses, havia muitas religiões no tempo de Jesus. Mas só houve perseguição quando aquele povo começou a falar de Jesus. Porque Jesus não aceita dividir a sua glória com ninguém. Havia muitas religiões naquele tempo, mas não houve perseguição. Só houve perseguição quando eles falaram: só Jesus salva. Só Jesus veio trazer a libertação. Somente através de Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somente Jesus. Não somente ser um religioso, mas a mudança de mentalidade. Negar a nossa própria carne, as nossas próprias vontades, para honrar a Deus
Você honra a Deus quando você percebe que o que você está fazendo está errado por causa da palavra de Deus. E você diz, não posso fazer isso porque a palavra de Deus está dizendo isso. E não somente diz, eu aceitei a Jesus desde quando eu nasci, ou eu já sei, eu aceito Jesus todo dia. Eu quero te dizer que você aceita Jesus quando você passa a ser servo dele de verdade. Porque a palavra de Deus diz, aquele que tem os meus mandamentos e o guardar, esse é o que me ama. E você precisa saber qual é os mandamentos dele. Como é que alguém me salva de uma coisa que ninguém poderia pagar por mim? E eu não me interesso por aquele que morreu, por aquele que se entregou por mim. Porque se você estivesse à beira da morte e alguém lhe oferecesse um remédio ou uma ajuda, um dinheiro, ou até mesmo um problema financeiro e alguém te ajudasse, você nunca mais esqueceria disso. E se você não soubesse quem foi que fez essa ajuda por você, você queria saber quem é. Se um dia você estivesse se afogando e alguém te salvasse e você não sabesse, você ia ficar com uma angústia querendo saber quem foi a pessoa que te salvou. E se você crê que Jesus te salvou, você vai querer conhecer Ele. Você vai buscar mais as coisas dele. Porque uma coisa é eu dizer, e a outra coisa é eu amá-lo de verdade. Porque assim como o pão que nós comemos todo dia, qualquer alimento que nós comemos todo dia, você quer oferecer para alguém para dizer para ela que esse alimento também é bom. Come, prova desse alimento que é bom. Se alguém que você ama, como seu filho, seu irmão, estiver passando estiver do teu lado sem fome, se você provar algo tão gostoso, você vai querer oferecer para ele. Porque você sentiu que é bom aquilo. Então Jesus Cristo é o nosso pão. Ele se entregou por nós. E eu estou aqui através da palavra de Deus dizendo que Ele é o pão da vida. Se você conhecer Ele, se você não somente saber que é pão, mas comer desse pão. Porque uma coisa é eu comer o pão. Uma coisa é eu comer o pão. Agora uma coisa é eu falar desse pão. E outra coisa é eu comer o pão. Uma coisa é eu sentir esse pão. E Deus tem uma promessa para a sua vida. Em Apocalipse, a Bíblia diz: eu vi o novo céu e a nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparado como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então vi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, que será o Deus deles. E lhes enxugará dos seus olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Você pode encontrar alguém mais perfeito que for nessa terra, mas somente Jesus pode dizer: essas palavras, elas são fiéis e verdadeiras. E se nós cremos que Jesus é Deus e que Ele morreu pelos nossos pecados, Ele disse que essas palavras são fiéis e verdadeiras. E se nós cremos nessa palavra, Ele virá um dia e arrebatará o seu povo. E aquilo que você passa nessa terra, aquilo que você enfrenta nessa terra,
Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais medo, não haverá mais luto, não haverá mais tristeza, não haverá mais pranto, não haverá mais nada que nessa terra faça com que você se entristeça, porque Jesus tem uma promessa para a sua vida. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas também Ele disse: se vocês praticam qualquer dessas coisas, vocês não herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para os que tenham direito à vida eterna, e que entrem pela cidade pelos portões. Jesus quer te dar a vida eterna, mas se você pratica qualquer uma dessas coisas, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam mentira. Jesus veio para te dar a vida eterna. Mas se você pratica qualquer uma dessas outras coisas, você vai para o lago que arde com fogo e enxofre. Mas não é isso que Jesus quer. Jesus, se Ele quisesse, Ele não avisava. Ele não viria morrer pelos nossos pecados. Ele apenas está dizendo: é isso que afasta você de mim. É isso que faz com que eu não escute as orações de vocês. A Bíblia diz em Isaías 59: o que faz separação entre Deus e os homens são os nossos pecados. Aí Jesus diz: esses são os pecados, os cães, os feiticeiros, os idólatras, os impuros, os assassinos, os que amam a mentira, a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, rixas, ciúmes, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Eu declaro a vocês que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. O apóstolo Paulo está dizendo os que praticam tais coisas, não os que cometeram, mas os que praticam, aqueles que acham que isso é natural. Porque todos nós pecamos e erramos, mas o apóstolo Paulo diz: aqueles que praticam, aqueles que não se sentem mais com o coração pesado por causa disso. Isaías capítulo 59 diz: o que faz separação entre Deus e os homens foram os nossos pecados, e Deus não quer que a gente fique separado dele para sempre. Você pode andar muitos anos longe do caminho do Senhor, mas ainda há tempo. Ainda há tempo de se voltar para Deus. Porque Deus não quer isso. Porque Deus morreu pelos seus pecados, pelo pecado de todos, para que você tenha a vida eterna. Os homens buscam vida infinita sem Deus. Mas Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados para nos dar a vida eterna. E nós sabemos que um dia todos nós iremos morrer. A gente pode não ter certeza de muitas coisas, mas nós sabemos que um dia nós iremos morrer. E nesse dia nós precisaremos de Jesus. Mas o arrependimento não vem no estalar dos dedos. Até mesmo o arrependimento necessitamos da ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo não é apenas um papel na parede. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus, que foi enviado por Jesus depois da morte naquela cruz. Jesus disse em João capítulo 14: Eu irei e vos mandarei o Consolador, que estará convosco para sempre. E o Espírito Santo é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E para que você receba o Espírito Santo, você precisa aceitar a Jesus como seu Salvador.
E Ele envia o Espírito de Deus sobre a sua vida. Aí você nunca mais peca? Não. Mas Ele te dará forças. Ele te dará forças para você vencer o pecado. Para que você não viva da mesma forma que você vivia. Mas para que você se arrependa quando você errar. Porque Jesus disse, de modo algum, se não vos arrependeres, não entrareis no reino dos céus. Jesus disse, vocês estão vendo aquelas centenas de pessoas que Pilatos matou? Vocês pensam que eles são mais pecadores do que vocês. Mas eu digo a vocês, se vocês não se arrependerem, de modo algum entrarei no reino dos céus. Porque a gente vê alguém morrer feio, de uma situação que a gente nunca, de doenças feias, e pensamos que é por causa de muito pecado, mas não é isso. A Bíblia diz que o que faz com que o homem não seja condenado é o arrependimento. Quando ele reconhece que somente Jesus tem poder para salvá-lo. Alô, irmão. Bom dia. Somente Jesus tem poder para curar e mudar qualquer situação da sua vida. Queria te dizer que Jesus morreu para te dar um emprego, uma vida perfeita, uma família perfeita. Jesus não morreu por isso. Jesus morreu para te dar a vida eterna. Mas se Deus enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores, sem reconhecer Ele, zombadores, enganadores, ladrões, assassinos, Ele morreu por nós, sendo nós ainda assim. Será que Ele não pode te dar uma vida melhor? Será que Ele não pode mudar a tua situação? Se Ele morreu pelos nossos pecados, o que Ele não poderá fazer por nós? Leia Romanos capítulo 11 e veja o que Deus fez por você. Quem nos separará do amor de Deus? Jesus morreu pelos seus pecados. E se você se arrepender, se você aceitar a Ele como seu Salvador, você terá a vida eterna. E essa é a oportunidade que você está tendo de ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Significa que se você ouvir e crer nele, você terá a vida eterna. Mas como o mundo está muito ansioso, falar de algo que é futuro já pesa no coração, já não é agradável. Por quê? Porque todos nós pensamos que irá demorar demais. Mas a Bíblia diz que há um tempo para tudo debaixo do céu. Há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. E todos nós sabemos que um dia nós iremos morrer. Mas Deus não quer que você fique afastado dele para sempre. Se hoje você tem se afastado dos caminhos de Deus, mas Deus não quer que você se afaste dele para sempre. Enquanto é tempo, volte-se para Ele. Não estou te convidando para ir para a igreja e nem para ser um religioso. Estou dizendo que para entrar no reino dos céus precisamos de Jesus e nada além disso. Nós precisamos de Jesus, até mesmo a fé. O apóstolo Paulo disse que nós seremos salvos mediante a fé, não por causa da fé, mas mediante a fé. A fé me levará a Jesus Cristo. Você pode dizer, eu tenho muita fé, mas não é por causa disso que seremos salvos, porque o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 13, que se eu tiver fé
de um modo tal que eu diga a este monte, lança-te. Sem amor, nada disso me adiantaria. Porque só podemos encontrar o verdadeiro amor em Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem o poder para te salvar. Você pode achar que o seu maior problema é a sua vida financeira, é o seu casamento, é o seu passado. Os seus maiores problemas é encontrar um emprego, é ser reconhecido. Você pode achar que os seus piores problemas são coisas relacionadas a este mundo. Mas o nosso pior problema é quando nós não reconhecemos a Jesus como Salvador. Quando nós não reconhecemos ao Senhor como nosso Salvador. Tudo nessa vida não vai fazer sentido. Porque nós sabemos a dificuldade que há neste mundo para sobreviver. E se ainda assim passarmos por tudo isso, e ainda perecemos longe de Deus, aí é o fim. Mas Deus enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. E você pode olhar assim, mas por mim, não. Mas Jesus disse que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E a glória de Deus é Jesus Cristo crucificado. Jesus Cristo que morreu naquela cruz para nos dar a vida eterna. O problema não é ele morrer naquela cruz, porque o sofrimento já passou. As cicatrizes já passaram. A rejeição, a humilhação, tudo que ele passou. Agora a decisão está na nossa mão. E ele não fez isso para jogar na cara de ninguém e dizer que nós somos pecadores. Simplesmente porque nós pecamos e erramos por causa da nossa carne pecaminosa. E assim como Adão e Eva pecaram e saíram do jardim, e todos nós herdamos o pecado de Adão e Eva e cometemos erros também. Mas se que só por um homem entrou o pecado no mundo, por causa de Adão, por causa de um homem, Cristo Jesus, veio a justificação. Se eu digo que eu não faço parte de Adão, porque quem pecou foi ele, eu também posso dizer que eu não faço parte de Cristo Jesus, que morreu para me justificar. Mas se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, é dado-lhes o direito de terem a vida eterna, por causa de Jesus Cristo que morreu por você. Somente Jesus tem o poder para te salvar e para te dar a vida eterna. Eu não sei se esse é o maior desejo do seu coração, se o seu coração está querendo outras coisas além disso. Mas quando esse dia chegar, que não há nada mais nesse mundo, que não há alegria alguma neste mundo, que possa fazer com que você se alegre, não há dinheiro, não há família, não há nada deste mundo. Lembre-se, Jesus, Ele te ama e Ele te espera. Ele não é como os seres humanos, que quando alguém erra, ou quando a gente vê um ladrão, ou quando a gente vê alguém que traiu a gente quer distância. Jesus não. Jesus viu que a humanidade toda errou e falhou, mas Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queremos que as pessoas que são malfeitoras neste mundo se afastem de nós, mas Jesus Cristo viu que todos nós pecamos, e Ele disse: vinde a mim todos vocês que estão cansados. Mas se nós estamos cansados, não era melhor que Ele viesse para nós? Isso não é uma chamada de ir fazer, mas é uma chamada de ser. É uma chamada de ir até Jesus pelo coração. Porque a Bíblia diz
com o teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo. E se você crê que Jesus ressuscitou, então existe uma ressurreição. Porque a Bíblia diz que haverá uma ressurreição, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. E você tem o poder da decisão. Desde a hora que você acordou, você tomou decisão. Você tomou a decisão de tomar café ou de não tomar, de se vestir, de tomar banho, de fazer o que... Sempre você já acorda tomando uma decisão. Você decide se vai procurar um emprego ou não, se você vai trabalhar ou não. Você decide. A nossa vida são feitas de decisões. Mas existe uma decisão que todos nós precisamos tomar. Nós queremos Jesus Cristo, sim ou não? Jesus disse que no vosso falar seja assim, sim ou não, não. O que passar daí é procedência maligna, vem do maligno. Você pode dizer ainda não, ainda não. Eu não estou preparado para aceitar Jesus, porque eu sou um pecador. Se for por causa do pecado, você nunca vai aceitar, porque todo dia nós pecamos. Mas quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, Ele nos purifica de todo pecado. Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Se Ele deu Jesus, significa que Ele deu na nossa mão. Agora a decisão está na minha mão se eu quero ou se eu não quero Jesus Cristo como Salvador. E por que nós precisamos de Jesus como nosso Salvador? Qual é a lógica disso? De eu aceitar a Jesus e Jesus me dá a vida eterna. Será que Ele não poderia estalar o dedo e dizer você está salvo? Não. Porque Deus é um Deus justo. E se todos nós pecamos, nós precisamos pagar pelos nossos pecados. Se alguém comete um crime e diante do juiz disser, eu me arrependo desse crime que eu cometi, o juiz não libertará essa pessoa, porque ele precisa pagar pelo crime que ele cometeu. E quando nós estamos diante desse grande juiz que é Jesus, que é Deus, nós precisamos de alguém para morrer pelos nossos pecados. E como é que, se um juiz, que também sendo juiz, não é justo nessa terra, não pode aceitar que uma mãe ou um pai fique no lugar do filho, como é que Deus aceita Jesus ficar no nosso lugar? E por que se eu aceitar a Ele, Ele me salva e me dá a vida eterna? Porque a Bíblia diz que assim, como o homem quando casa com uma mulher, eles tornam-se uma só carne. E a Bíblia diz que nós somos a noiva do Cordeiro. Depois da ressurreição, quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ser com Ele um só no Espírito. E a justiça que veio para Jesus, ela passou a ser a nossa justiça. Porque Deus se agradou do sacrifício de Jesus naquela cruz. Você pode achar que você é uma pessoa boa, mas a Bíblia diz que não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que queira. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. E essa glória de Deus é Jesus Cristo, que foi crucificado pelos nossos pecados. E quando eu aceito a Jesus, eu torno um só com Ele. E quando eu me torno um só com Ele,
Deus não vai olhar mais para mim, Ele vai olhar para o que Jesus fez naquela cruz. E é por causa disso que nós somos salvos. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados. E quando cremos nele, fazemos uma aliança com ele. Quando nós aceitamos a ele, assim como o homem aceita uma mulher e uma mulher aceita o homem, eles passam a ser um só, uma só carne. Quando aceitamos a Jesus, passamos a fazer uma aliança com ele e passamos a ser um só com ele. E aquilo que era colocado em nós não é mais colocado, porque Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. E Deus aceitou o que Jesus fez, porque Ele ressuscitou. Se Ele ressuscitou, é porque Deus aceitou. E se você quiser ressuscitar também para a vida eterna, você precisa de Jesus Cristo. Você precisa do Senhor Jesus.